Hans Jonas nasceu na Alemanha em 10 de maio de 1903 e ele estudou filosofia e teologia em Berlim e em Friburgo. E um de seus professores ensinou tudo a ele e mostrou as verdades no mundo. E assim ele concluiu seu doutorado. Ele fez estudos sobre Martins Heidegger, que é o qual se filiou ao partido nazista. Isso Hans Jonas levou para o lado pessoal, porque ele era de origem judia e sionista. Então, tipo, isso fez ele questionar o valor da filosofia. Então, ele deixou a Alemanha e foi para a Inglaterra. De lá, ele viajou para a Palestina em 1934. E lá, ele conheceu sua futura esposa. Em 1940, ele retornou à Europa para participar do exército britânico, que havia formado uma brigada para alemães judeus que queriam lutar contra Hitler. Daí ele foi enviado para a Alemanha e até o final ele retornou à Alemanha, o que fez ele cumprir a sua promessa que tipo ele só voltaria para a Alemanha se fosse para lutar em um exército vitorioso. Ele, durante a guerra, ele escreveu inúmeras cartas, tanto filosóficas como amorosas. Após a guerra, ele voltou para sua cidade natal e ele foi buscar sua mãe. Só que, chegando lá, ele viu que ela tinha sido enviada a uma câmara de gás. Ele retornou à Palestina e tomou parte na Guerra Árabe-Israelense de 1948. Mesmo assim, tipo, ele sentiu que seu destino não era ser um sionista, mas sim ensinar filosofia. Daí ele deu aula na Universidade Hebraica de Jerusalém. Depois ele se mudou para a América do Norte. Em 1950 foi para o Canadá. E de lá foi para Nova York em 1955, onde viveu seus últimos dias de vida. Ele morreu em 5 de fevereiro de 1993, com 89 anos. Hans Jonas é considerado um clássico na filosofia contemporânea, pois as éticas clássicas, antigas, modernas e contemporâneas, até esse momento, não tinham tratado diretamente da possibilidade de termos uma responsabilidade para com seres futuros. Hans Jonas diz que o futuro não pode ficar refém de atos irresponsáveis que possamos cometer. Por ele ter vivido numa época de ascensão do nazismo, ele presenciou muitos horrores que aconteciam nessa época. E isso fez com que ele se concentrasse em construir uma ética, uma teoria ética, em que fizesse frente à possibilidade da humanidade se autodestruir com o avanço das tecnologias. Na sua obra mais importante, o princípio da responsabilidade, ensaio para uma ética da civilização tecnológica, ele propõe sua tese, que é uma pergunta. Será que com esses avanços tecnológicos a gente deve arriscar a vida das gerações futuras? E ele mesmo responde, ele fala que não. E para que isso se concretize, ele faz uma analogia com a relação dos pais com seus filhos. Porque mesmo que o pai não tenha certeza de que o bebê irá nascer, ele procura deixar o melhor para o seu filho. E é isso que a gente deve fazer. Eu vou falar sobre ecoética em Hans Jonas. Primeiramente, a gente tem que traçar o histórico da ecologia e da ecoética desde o ser não tecnológico, ou seja, o ser primitivo, o ser humano que não tinha se desenvolvido ainda a ponto de causar profundos impactos no ambiente. Esse ser humano, como ele era, como ele agia, como era a sua interação com o ambiente. Obviamente, é claro que ele causava um pequeníssimo impacto, então não haveria motivo para se preocupar com esse impacto que ele causava. Mas, contudo, com o desenvolvimento desse ser humano, ele começou a viver em sociedade, etc., chegou a um ponto que ele começou a perceber que ele estava mudando muito a área onde ele vivia, os locais, os arredores. E
assim, o ser humano ainda não se importava muito com isso. Principalmente na época da primeira Revolução Industrial. O que acontecia, ele tentava, ele não se importava com isso, o que ele tentava fazer era modificar o espaço para o bem do próprio ser. Então, a gente pode falar que o ser humano era antropocêntrico, porque ele só se importava na relação entre ser e ser, deixando de lado qualquer outra relação que não seja com outro ser. Porém, Hans Jonas propõe, óbvio que após alguns ecologistas e tal, ele percebe que a relação entre o homem e natureza não pode ser perfeita. É impossível o homem viver na natureza sem modificá-la. Porém, também é impossível o homem destruir a natureza. Ele considera a natureza algo inesgotável, por assim dizer, mas isso não quer dizer que ela não poderia ser destruída ou modificada. Quando eu digo destruição, eu quero fazer menção, por exemplo, a você modificar a natureza a ponto de que não possa mais existir uma vida humana lá. E o que acontece? Baseado nisso, Hans Jonas diz que nossas relações com a natureza, elas devem ser de tal modo que nós poderíamos continuar vivendo com uma relação com a natureza sem que a gente modifique-a e acabe destruindo a humanidade nesse compasso. Ele tenta fazer um equilíbrio entre o homem e natureza, mas não um equilíbrio como as pessoas pensam em geral, que seria o equilíbrio de você não destruir a natureza, não modificar a natureza, deixá-la intacta, mas sim alterá-la de modo tal que torne possível a manutenção da mesma e a manutenção da espécie humana.